Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa Torres, eu sou nutricionista e hoje eu conversei com uma paciente que chegou ao consultório. Ela acabou de fazer um tratamento bem sucedido oncológico, ela teve câncer de mama, o tratamento foi bem sucedido, mas ela não quer ter uma recidiva, ou seja, não quer ter câncer novamente, não quer que ele volte. E as pessoas, muitas vezes, quando têm câncer, se sentem muito culpadas. O que será que eu fiz? Não sinta-se culpada se você está passando por isso, não sinta-se culpado, porque a gente não sabe exatamente o que causa o câncer. A gente sabe que existem alguns fatores de risco, por exemplo, no caso do câncer de mama, 10% das pessoas, 10% das mulheres têm alguma mutação genética que elas receberam dos pais, como do BRCA1, do BRCA2 ou do CHEK2. Mas existem também mutações de novo que vão acontecendo ao longo da vida, não foram herdadas dos pais, mas pelo contato com alguma questão ambiental ou pelo próprio envelhecimento, as células vão ficando menos eficientes para o reparo, e é por isso que mais de 85% dos casos de câncer de mama são diagnosticados quando a mulher tem mais de 45 anos. Muitos casos são diagnosticados quando a mulher tem mais de 60 anos. Então, o envelhecimento com a inflamação, com o estresse oxidativo, ele é responsável por esse aumento de casos. É claro que existem mulheres muito jovens, às vezes adolescentes, adultas jovens que foram diagnosticadas com câncer de mama, principalmente às vezes na primeira mamografia aos 40 anos, mas é mais comum com mulheres acima dos 45 anos. Pode ter ocorrido por uma exposição hormonal natural da mulher, então algumas mulheres fabricam muito estrogênio, uma quantidade grande de estrogênio, principalmente aquelas que menstruaram, tiveram a primeira menstruação antes dos 12 anos, ou pode ser também uma exposição exógena, seja a hormônios como anticoncepcionais, ou o uso de hormônios exógenos ou xenobióticos, substâncias estranhas como plásticos, substâncias estranhas ao organismo da pessoa, como plásticos, que podem desregular essa questão hormonal. Eu falo mais sobre isso no meu site, eu tenho um artigo sobre isso, sobre o excesso de estrogênio, suas causas. Então, muitas mulheres têm uma dominância estrogênica. Você tem um artigo completo sobre isso no meu site, eu vou deixar um link abaixo para você ler, se você tiver interesse nesse assunto, tá bom? Existem também deficiências nutricionais que contribuem para esse excesso de estrogênio. A própria desregulação intestinal pode contribuir para esse excesso de estrogênio, então dá uma olhadinha lá no site. Mas existem outros fatores de risco também, como fumo, como consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, um excesso de gordura corporal e a própria resistência insulínica. Então, alguns estudos mostram que mulheres que consomem muito carboidrato, fabricam muita insulina, isso ao longo dos anos vai fazendo o corpo ficar mais resistente a esse hormônio. Imagina que você tem 10 filhos, eles passam o tempo todo atrás de você. Mãe, 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 mãe. Chega uma hora que você nem ouve mais, né? Você ficou resistente à palavra mãe. Então, esse é um exemplo só para você entender que quanto mais insulina você produz, maior a tendência das suas células também se tornarem resistentes a esse hormônio. E essa revisão sistemática, publicada em 2022, mostrou que depois de analisarem muitos casos, muitos estudos, eles chegaram à conclusão que sim, que a resistência insulínica impacta vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, aumentando tanto o risco da doença quanto também afetando a sobrevivência do paciente. Então, corrigir a insulina é muito importante. E aí, um exame anual que a gente tem que acompanhar é justamente a quantidade de insulina no plasma em jejum. Então, esse exame se chama insulina em jejum ou insulina basal. O parâmetro laboratorial vai de 3 a 25, mas se você já teve um câncer, ou se você tem resistência insulínica, se você tem diabetes, se você tem um risco aumentado para diabetes na família ou câncer na família, observa aí como foi o histórico dos seus pais, dos seus irmãos. Então é importante que você tente manter insulina mais baixa. Parâmetro ideal para diabéticos é abaixo de 11, para quem já tem resistência à insulina, abaixo de 6, e o ideal dos mundos seria abaixo de 4,5. E aí muitas pessoas só conseguem chegar a esse valor de 4,5 ou menos fazendo uma dieta restrita em carboidrato ou uma dieta mesmo cetogênica. E eu falo mais sobre esse tema na plataforma T21.video. Se você estiver precisando de ajuda mais urgente, acesse o meu site e marque uma consulta, andreatorres.com/consultoria.